A nossa aula de hoje é sobre o estudo orante da palavra, a Lectio Divina. Lectio Divina, que significa leitura divina, leitura orante, estudo orante. Com qual objetivo nós preparamos todo este curso de Sagradas Escrituras para você? Com certeza, porque conhecendo melhor a palavra de Deus, você vai conhecer melhor a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, Verbo encarnado. Para você que está nesse caminho perene da busca de Deus, de sua santa vontade, possa se aproximar ainda mais dele. E para conhecendo bem a palavra, que você possa rezar melhor. A Igreja nos ensina que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus com uma abordagem orante, que o nosso estudo da palavra seja oracional. E de onde surge a Lectio Divina? Esse termo foi cunhado pela primeira vez por Diógenes de Alexandria, no século III. E aqui ele afirmava, e eu vou fazer aqui uma citação da exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, né? A exortação que veio depois do último sínodo da palavra, que fala sobre o que Diógenes de Alexandria dizia. Ele dizia assim, a citação é a seguinte, do artigo 86. A inteligência das Escrituras exige, ainda mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a oração. Realmente é sua convicção que o caminho privilegiado para conhecer Deus é o amor, e de que não existe uma autêntica scientia Christi sem enamorar-se dele. Sim, estudar a palavra de Deus, sim, estudar as Sagradas Escrituras. Mas qual é o caminho privilegiado para esse estudo? A intimidade com Jesus, a oração íntima, a amizade, o enamoramento. Nós já sabemos que a palavra de Deus é uma palavra viva, pois é palavra do Deus vivo. Quando nós escutamos as palavras de Jesus nos evangelhos, nós escutamos Jesus vivo, ressuscitado. Enfim, ler e estudar a palavra de Deus deve ser sempre para nós, para você, um encontro, um diálogo, você e Deus, eu e Deus. É muito belo também como a Igreja se refere à leitura das Sagradas Escrituras na Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Nesse documento nós vamos ler a seguinte frase: debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado. Gostosamente sobre o texto sagrado, pois na oração com a palavra nós estamos nos relacionando com um Deus de amor, e a sua palavra é alimento. E a sua sabedoria é colhida pelo nosso coração, é colhida pelo seu coração com doçura. No Salmo 18 tem aquele célebre versículo: quão saborosas são vossas palavras, são mais doces que o mel à minha boca. Enfim, nós podemos dizer que a Lectio Divina, esse método que nós estamos estudando aqui nessa aula, ele é tão antigo quanto a Igreja, porque consiste essencialmente em rezar com a palavra. Mas o termo, como eu disse, foi cunhado por Diógenes de Alexandria no século III. E no século XII, um monge, Guigo II, foi quem nos deixou uma apresentação orgânica deste método, da Lectio Divina, num tratado cujo título é Tratado sobre o modo de orar, Escada dos Monges e Escada do Paraíso. Tratado sobre o modo de orar. Então vamos agora passar para os passos, os 4 passos da Lectio Divina, desse método de estudo orante, oracional da Palavra de Deus. Nós podemos dizer que ele segue 4 degraus: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E aqui nós vamos ver passo a passo esses 4 degraus, essa escada de 4 degraus da Lectio Divina. O primeiro, a leitura.
Nesse primeiro passo, a gente parte diante de uma palavra, né, que nós podemos estar rezando com ela a partir da liturgia da palavra daquele dia, ou se nós estivermos seguindo um estudo bíblico, ou se nós estivermos fazendo uma leitura da Bíblia inteira, ou uma palavra que chega a nós por meio da oração, ou por outro modo que você quer rezar com ela, estudá-la oracionalmente. Nesse primeiro passo da leitura, você se faz o seguinte questionamento: o que o texto diz? O que esse texto me diz? Tendo atenção a todos os detalhes ali, né? O que ele diz, quem são os personagens daquela narrativa, daquela história, daquele fato, daquela parábola. Quando ele aconteceu, em que período da história do povo de Deus aquele livro foi escrito, em que período da história do povo de Deus aquela narrativa aconteceu, em que período da vida pública de Jesus aquilo que eu estou lendo, que eu estou rezando aconteceu, da ação apostólica, se aquele fato que eu estou lendo aconteceu na aurora, pela manhã, se aconteceu no meio do dia, se aconteceu no anoitecer, a atenção ao quando, onde, qual foi o ambiente, como foi o desenrolar dos acontecimentos daquilo que eu estou lendo, estudando, rezando, quais são os diálogos que vão se dando naquela narrativa, naquele trecho, naquele texto sagrado, quais são a reação das pessoas àquilo que é dito, né? E, sobretudo, o que te chama mais atenção. Nesse primeiro passo da leitura é muito importante você deixar Deus conduzir a sua atenção para algo específico. Vai ser muito importante isso para o próximo passo, pois nos detalhes Deus também nos fala muito. Então vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar o exemplo da passagem do Evangelho da cura do paralítico. Nós sabemos que essa passagem ela é narrada nos 3 evangelhos sinóticos, e você que fez esse curso já sabe bem o que são os evangelhos sinóticos, mas nós vamos tomar em Lucas 5, 17 a 26. Se você quiser, você pode dar uma pausa agora nesse vídeo para você ir lá na sua Bíblia e ler essa passagem, porque a gente vai fazer aqui o exercício do primeiro passo da leitura, de descobrir o que é que o texto está dizendo. Enfim, a passagem da cura do paralítico em Lucas 5. O que está acontecendo naquele momento? Jesus está ensinando. Ensinando a quem? Aos fariseus e aos doutores da lei. Aí a gente já começa os primeiros personagens, né? Quem está envolvido naquela narrativa, né? E nós sabemos muito bem, você que já fez o bloco dos evangelhos sinóticos, já sabe muito bem por que Jesus é tão exigente com os fariseus e os escribas, né? Não precisamos entrar nesse tópico mais aqui. Os personagens, Jesus, os fariseus, os doutores da lei, o paralítico, que é levado numa maca, né, numa cama, os amigos do paralítico, né, são mais detalhes dos personagens daquela história, a multidão que está presente, né, todos esses são os personagens. Onde é que acontece? Numa casa. Jesus está ensinando dentro de uma casa. E como é que se desenrolam os fatos? Os amigos pegam o paralítico, sobem no telhado e, por entre as telhas, fazem arriar o paralítico e sua maca no meio daquela assembleia, diante de Jesus. E quais são os diálogos que acontecem a partir dali? Quando o paralítico chega na frente de Jesus, a primeira coisa que ele diz é: os teus pecados te são perdoados. Aí os fariseus começam a se perguntar: quem é esse que perdoa os pecados? Né? Aí em seguida Jesus que conhece o coração: que pensais nos vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? E então Jesus diz: levanta-te e anda, para o paralítico. Esses são alguns detalhes que no momento da leitura a gente pode ir mergulhando, descendo, para se apropriar daquilo que nós estamos estudando, né, daquela palavra com a qual nós estamos rezando. E a sua atenção pode cair sobre o quê? Né? A minha atenção pode cair sobre o quê nessa passagem da cura do paralítico? Pode cair sobre o paralítico que sai dali andando e glorificando a Deus.
A nossa atenção pode cair sobre a coragem de Jesus ao falar aquelas palavras diante daquele público, né? Da elite, né? Daquele povo. Ou então, sobre a multidão que fica maravilhada, né? E no final da passagem a gente vê a multidão que diz: hoje vimos coisas maravilhosas. Ou ainda, a nossa atenção pode cair sobre os amigos do paralítico. A alegria dos frutos daquele ato de amizade, a satisfação daqueles amigos em ter feito aquela loucura e ter alcançado aquele fruto daquela cura, né? Além de, obviamente, o maior fruto, que é a salvação daquele paralítico com o perdão dos pecados. Enfim, nesse passo da leitura, nós podemos e devemos ler não só uma vez, várias vezes. Alguns dizem 5 vezes, 6 vezes, mas várias vezes, e ir fazendo a leitura daquele texto. E qual o objetivo, então, do passo da leitura dentro do caminho da Lexio Divina? Compreender o texto sagrado, né? E deixar Deus conduzir a sua atenção para algo. Em vista do próximo passo, que é o segundo passo, o passo da meditação. Nesse passo você se coloca o seguinte questionamento: o que o texto diz para mim, de forma pessoal? Este é o momento de você se colocar diante da palavra, se confrontar com a palavra, se deixar iluminar pessoalmente com a palavra. É o momento de ruminar a palavra e mastigando aquela palavra, que é tão doce quanto o mel, que é saborosa, né? Com a qual nós devemos nos debruçar gostosamente. Na meditação, nós vamos nos questionando, confrontando a passagem, o texto sagrado, com a nossa vida, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é protagonista da nossa oração, é protagonista do estudo oracional da palavra. É Ele que revela a vontade de Deus, é o Espírito que revela a verdade, nos convence em relação à verdade, nos convence da vontade de Deus para as nossas vidas. Em João 16, dentro do discurso da última ceia, dos adeuses e despedidas, nós vamos ouvir Jesus dizendo: quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará toda a verdade. Ele ensinar-vos-á toda a verdade. Se colocar diante da luz da palavra de Deus, se deixar iluminar por ela, e diante dessa luz reconhecer o que é velho em nós, vícios, pecados, necessidade de mudança, e também enxergar o novo para o qual Deus nos chama. Se deixar chamar pela palavra, se deixar chamar por Deus, por Jesus, a partir daquela meditação. Enfim, acolher uma obra de conversão. Nessa fase não existe mais uma leitura, mas uma escuta de Deus que nos fala, Deus que te fala pessoalmente a partir daquele texto. Não se trata de considerar palavras pronunciadas no passado, né? Não é uma palavra fria que eu estudo, né? Mas uma palavra que é viva e que se dirige a mim hoje, pessoalmente. Uma outra forma de dizer o questionamento central dessa fase é: qual a conversão de mente, de coração, de vida que o Senhor me pede? Acolher a palavra de Deus como um critério de discernimento. Um exemplo clássico de uma passagem bíblica que nos remete a uma conversão é dentro do Sermão da Montanha, em Mateus 7, versículo 3 e seguintes, quando Jesus fala do cisco no olho do outro e da trave no nosso. Vamos tomar aqui essa passagem em Mateus 7, 3. Ela diz o seguinte: por que reparas, Jesus dizendo, por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar
o cisco no olho do teu irmão. É até difícil nós meditarmos com essa passagem e não buscarmos reconhecer quais os nossos pecados que nós tentamos diminuir, apontando as fraquezas, os pecados dos outros, né? Mas se ainda tomarmos, né, no mesmo caminho, se nessa fase da meditação ainda estivéssemos tomando a passagem do paralítico, o que neste momento, né, onde a pergunta é: o que o texto diz para mim? O que neste momento essa palavra poderia me dizer? Você poderia descobrir, escutar, que após o Senhor ter chamado a sua atenção aos amigos do paralítico, o que ele está querendo te dizer é que você está sem forças para se aproximar dele e deve deixar os teus amigos, aqueles bons amigos, te carregar para Deus, né? Ou então, eu que peço tanto na minha oração os favores de Deus, um favor de Deus, reconhecer, meditando com essa palavra, que o que Deus quer me dar é o maior de todos os dons, a salvação, o perdão dos pecados. Os teus pecados te foram perdoados. Enfim, na meditação, o objetivo é deixar Deus falar para ti no tempo que se chama hoje. Escutar, é um momento de escuta, se deixar interpelar por Deus. O monge Guigo II, ele fala assim: buscai na leitura e encontrareis na meditação. Batei pela oração e encontrareis pela contemplação, que são os próximos passos da Léxio Divina. O terceiro passo, o passo da oração. A pergunta que nos motiva nesse terceiro passo, é o que o texto me faz dizer. A Deus, obviamente. O que o texto me faz dizer? O que dizemos ao Senhor? A oração, ela também nasce como fruto da meditação. Através do Espírito Santo que nos acompanha neste caminho. Por isso, ao estudar a palavra, é muito importante, é essencial, eu diria, pedir que o Espírito Santo nos acompanhe, nos auxilie no estudo da palavra. Através do Espírito Santo pode nos ser suscitada uma oração de louvor, uma oração de súplica, uma oração de intercessão, uma oração de oferta da minha vida a Deus, aos outros, uma oração penitencial, um pedido de perdão a Deus. Na meditação, que foi o passo anterior, e na oração, a palavra já vai nos transformando. Aqui, na oração, de modo mais evidente, percebemos que entramos em diálogo com Deus. Ele, a quem nós escutamos no passo da leitura e da meditação, ele agora nos escuta a nossa oração, escuta a nossa resposta. Nessa etapa da Léxio Divina, sem dúvidas, nos damos conta que estamos em um encontro amoroso, íntimo, entre dois amigos, entre dois amantes. Muitas vezes nós muito mais amados e Deus muito mais amante, Deus sempre amante. Uma dica, aquilo que Deus nos diz e o que dizemos para Ele na oração é tão importante que é sempre muito útil o recurso de um caderno para registrar aquilo que ouvimos de Deus e falamos para Deus no estudo orante da sua palavra. E eu vou mencionar aqui só um dos benefícios do ato de escrever a sua oração, porque tem vários, mas um deles é ajudar a nossa memória a recuperar a condução de Deus em nossa vida. Enfim, na oração, o objetivo desta fase é dar a nossa resposta ao Senhor. E o quarto passo, o passo da contemplação. Esse termo contemplação, ele pode significar, contemplar pode significar admirar, fitar, pôr a atenção também em Deus. Mas também nós podemos considerar que neste quarto passo é Deus que nos olha, nos admira e nos ama. Na contemplação, não tem nenhuma pergunta. Na contemplação, é Deus que age em mim,
e o agir de Deus é amor. Já não há mais necessidade de palavras. Nos passos anteriores você leu a palavra, entendeu o que ela dizia, entendeu o que ela dizia para você, respondeu à palavra com a sua oração. Na contemplação, nós fazemos uma experiência com Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua voz, com os seus dons, sobretudo com a graça de Deus que na oração nos santifica, nos transforma. É o momento de dizermos, como Pedro no Monte Tabor, diante da transfiguração de Jesus: é bom estarmos aqui. É bom, Senhor, permanecermos aqui. Se quiseres, construa 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Mas é bom ficar aqui, neste silêncio contemplativo de adoração, deixando Deus agir no teu coração. Enfim, o objetivo desta fase é deixar Deus transformar o teu coração. Coração de pedra em coração de carne, transformar o teu entendimento, renovar as tuas forças. Enfim, deixar Deus fazer o que Ele quiser no seu desígnio de amor para a tua vida, porque Ele é protagonista da nossa oração. Para concluir essa aula sobre a Lexio Divina, 3 considerações finais que são muito importantes. A primeira delas é que os degraus servem para a compreensão. Leitura, meditação, oração e contemplação servem para a compreensão. É um caminho pedagógico. Mas Deus pode te conduzir à oração e à contemplação a qualquer momento. Você começa a ler aquela passagem e Deus já pode lhe remeter a rezar, a dar uma resposta. Já pode, a partir daquela leitura, lhe derramar sobre ti a sua graça. Então ela funciona mais como compreensão. Por isso que é importante, desde o início, contar e pedir o auxílio do Espírito Santo. Uma segunda consideração, e aqui eu retorno para Verbum Domini, lá é como se houvesse um quinto passo. Eles dão uma indicação, esse documento da igreja dá como se fosse um quinto passo da Lexio Divina, e eu leio aqui o texto. Há que recordar ainda que a Lexio Divina não está concluída enquanto não chegar à ação, a axio, que impele a existência do fiel, a sua existência, a minha existência, a doar-se aos outros na caridade. Então, o quinto passo é a ação, é acolher na vida, assumir na vida a palavra de Deus, Ser Cristo, Ser Cristo. Então, a Lexio, Meditatio, Oratio, Contemplatio e Axio. E a última consideração, ainda feita por este documento da Igreja Verbum Domini, é que se evite uma abordagem individualista ao estudo das Sagradas Escrituras. Pois ao mesmo tempo que a Palavra de Deus se dirige a você, a mim pessoalmente, ela sempre constrói comunidade, constrói igreja. E é na Eucaristia, ápice da vida cristã, no corpo e sangue de Cristo ofertado a nós como alimento, que se atualiza a própria Palavra de Deus. Então, espero que tenha sido útil para você esta aula, este caminho da Lexio Divina. Deixe seus comentários e suas dúvidas nos fóruns de discussão, que nós vamos estar lá, colhendo tudo isso para responder através dos webinários deste curso. E não teria forma melhor de nós concluirmos esta aula e esse caminho lendo mais uma palavra de Deus, em Hebreus 4, de 12 a 13, que vai falar justamente sobre as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração.
e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele que nos ama. Shalom.